meu povo. Estamos mais uma vez aqui no Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara de Goiás. Débora Evelyn aqui e hoje nós temos a honra, gente, de receber a voz mais atuante, não só de Goiânia, mas aqui no estado de Goiás. Mas primeiro, Giovana Campos, minha amiga, seja bem-vinda, obrigada mais uma vez. Obrigada, minha amiga, obrigada a você que nos acompanha mais uma vez. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. A vereadora mais votada da história de Goiânia está aqui hoje para falar com a gente, Ava Santiago. Gente, que coisa maravilhosa estar aqui com vocês. Débora, Giovana, que introdução generosa e, ao mesmo tempo, jogando lá em cima o sarrafo da minha responsabilidade. Então, já chego dimensionando esses dois fatores, a honra e a responsa, para conversar com vocês nesse podcast com esse nome cheio de charme. Essa é uma das expressões que eu mais gosto, Uai, e eu estou bastante feliz de estar aqui com vocês hoje. Ava, você veio para a política, né, falando sobre fé, sobre escola pública, sobre periferia, sobre mulheres. Não foi à toa, né, que foi a mais votada da história de Goiânia. No seu ponto de vista, o que fez as pessoas gostarem tanto de você em tempos, né, como nós já sabemos, de uma política que está tão desacreditada? Tem alguns fatores que eu acho que explicam isso. O primeiro e o mais indiscutível é o trabalho, com certeza. Eu fui eleita em 2020 com 2.865 votos e reeleita 4 anos depois com 10.482 votos. Eu quadrupliquei a minha votação. E isso se explica por vários fatores que a gente vai falar um pouco sobre eles, mas o mais preponderante, consistente, é um trabalho que as pessoas puderam observar ao longo de 4 anos, que não era um trabalho que se sujeitava ao humor da semana, ao acordo fechado no dia anterior, a um pico de interesse por um tema que logo depois era negociado ali na frente, aquele tema deixava de ser importante. As pessoas conseguiram averiguar no meu trabalho qualidade, consistência e frequência. Eu nunca gerei expectativa sobre um tema que eu tenha abandonado posteriormente. Então, eu cheguei com algumas prioridades, eu ampliei as minhas prioridades, mas aquelas que me trouxeram até aqui, eu não só mantive, como amplifiquei, né? E isso é muito importante, porque essa descrença que você pontua, Débora, e que ela tem sido identificada nas pesquisas, apontada por especialistas, ela se deve muito à quebra de expectativa, né? As pessoas acreditam, depositam a fé em alguém e, de repente, não conseguem obter de volta o resultado das suas expectativas no tocante ao trabalho. Graças a Deus, eu nunca gerei expectativas casuístas, individuais, sobre pessoas, sobre favores, não. As expectativas que eu gerei foram sempre sobre trabalho, sobre compromisso, e eu trabalhei para manter e ampliar isso. Um outro aspecto que eu acho fundamental é que as pessoas se enxergam em mim e no meu trabalho, porque elas são trabalhadoras. Então, a gente tem uma crise de pertencimento também, e eu tenho batido muito nessa tecla, sempre que sou perguntada. A gente vive um país que é governado por herdeiros, mas nós não somos um país de herdeiros. A gente está em um estado governado por herdeiros, em que a maioria esmagadora das pessoas que tomam a decisão na política nasceram em berço de ouro, são filhos de políticos, são sobrinhos de políticos, netos de políticos, e isso faz com que essas pessoas, não que elas sejam más ou vilãs, isso não é um demérito individual. Eu estou falando sobre uma estrutura. Isso faz com que as pessoas que tomam as decisões tenham vivências muito diferentes daquelas que, em tese, elas deveriam representar. Um exemplo básico: como é que alguém que nunca pegou ônibus, porque sempre foi de carro para a escola, vai tomar uma decisão por alguém que tem que correr para não chegar atrasado no trabalho? Como é que alguém que nunca usou o SUS pode entender o quão grave é a paralisação do serviço de saúde? Como é que alguém que nunca passou fome pode compreender a urgência dos programas sociais? Então, a completa ausência de noção real do que as pessoas reais vivem também gera essa crise de representatividade. Então, de repente, as pessoas enxergam em mim alguém que passa o que elas passam.
conta moeda para pagar boleto, tem que organizar para levar um menino e cuidar da criança e, ao mesmo tempo, trabalhar, entregar resultados, que eu sonho grande, mas sei o meu tamanho, e, para isso, eu tenho que cortar um dobrado. Tem uma canção que diz, uma canção do cancioneiro popular brasileiro, que diz: uma mulher não pode vacilar, porque todas essas cobranças são duplicadas e triplicadas quando você é uma mulher sem herança, sem sobrenome. Então, as pessoas olham para mim e pensam: poxa, os políticos que estão lá são muito diferentes de mim, porque eles são herdeiros, eu não sou. O trabalhador olha para mim e pensa: porque eles não passam perrengue, eu passo. Porque eles nunca moraram de aluguel, eu estou terminando de pagar minha casa. Porque eles nunca tiveram escola pública, minha filha está na fila do CMEI. E aí as pessoas vão olhando e entendendo a diferença que faz ter alguém que vive o que elas vivem para colocar a vida delas na agenda de prioridades. E tem também aquele ponto de sair dos rótulos, né? Porque a AVA, apesar de ser de um partido de direita, o PSDB, ela tem alguns posicionamentos meio que fora da casinha, né? Podemos dizer assim. Então, eu acho que as pessoas elas estão cansadas desses estereótipos, rótulos, e elas buscam uma pessoa com personalidade, né? Com verdade, e encontraram isso na figura da AVA. E pensando nesse contexto todo, eu queria saber de onde que veio esse ativismo social, se veio da religião, né? Porque o Evangelho de Jesus é muito próximo, se veio da sociologia, já veio da infância, de onde que veio? Você acertou todas. Um pouco de tudo isso, exatamente. Porque, como eu disse aqui, e acho que vocês conhecem um pouquinho da minha história, eu venho de um território muito brutalizado, um território periférico violentíssimo. Eu estava ontem, quero que quem está nos ouvindo saiba, recentemente eu conversei com o Marcelo Freixo, que foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, presidente da CPI das milícias. E aí eu contei para ele: olha, eu estou em Goiânia, mas eu venho da Zona Oeste do Rio. E ele conhecia profundamente a minha comunidade. E ele ficou muito encabulado. Eu falei: é tão bom contar isso para quem conhece, porque às vezes eu conto em Goiás e as pessoas não entendem a dimensão da brutalidade disso. Eu venho de um lugar dominado pelo tráfico e pela milícia. Eu venho de um território de guerra. A Zona Oeste do Rio de Janeiro é a gentrificação da gentrificação, é a periferia da periferia, porque as favelas que a gente conhece geralmente são as favelas da Zona Sul e da Zona Norte, que já têm grandes problemas. As favelas da Zona Oeste não são sequer favelas midiáticas, então o buraco é bem mais embaixo, eu venho de lá. E, ao mesmo tempo, eu vivi esse lugar toda a minha infância, tendo a fé no Evangelho e a relação comunitária com a igreja como o meu panteão de visão de mundo e também de lugar aonde recorrer. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus de Santíssimo, que é um bairro da Zona Oeste do Rio. Eu sempre estudei escola pública. Meus pais criaram na nossa igreja, a primeira coisa que eles criaram foi um curso de língua portuguesa, quando eles identificaram que a maioria dos nossos irmãos não era alfabetizado. Isso mudou a vida daquela comunidade naquele momento. Então, em pouco mais de um ano, irmãos que pediam cesta básica passaram a doar cesta básica, pelo simples fato de estarem alfabetizados, para a gente entender como esse projeto de poder, de nos aniquilar, ele nos aniquila por muito pouco, porque a alfabetização sozinha já salvaria muitas vidas, e eu sou muito resultado disso, sabe? Então, essa experiência, eu era criança ainda, mas foi a primeira vez que eu entendi que o Evangelho de Cristo mobiliza soluções reais, soluções concretas para a vida das pessoas. Isso era um exemplo do próprio Cristo, né? Ele não despedia a multidão com fome. A Bíblia diz claramente que ele alimentava a multidão e depois ele curava os seus enfermos. Então, entender que o Evangelho precisa proporcionar também curas para as nossas chagas atuais é fundamental. E aí eu vi o Evangelho fazendo isso, eu vi as pessoas daquele lugar de onde eu venho pensando também soluções com base na completa ausência de providências do Estado. Eu me lembro de Racionais, né? Tenha fé, porque até no lixão nasce flor, e eu via isso acontecer o tempo todo, florir no mais absoluto deserto de oportunidades. E aí tudo isso foi me formando e me dando a noção de que a gente precisava se mobilizar pelo certo. Esses sonhos foram profundamente atingidos
pela mais terrível brutalidade, que foi a perda de pessoas que eu amava por balas no estado do Rio de Janeiro. Eu sempre digo que não eram balas perdidas. A bala que atingiu o crânio do meu amado primo Jonatas Ferreira Santiago, quando ele tinha 16 anos, e eu tinha 12, e ele caiu morto ao meu lado, não era uma bala perdida, porque ela nunca se perderia no Leblon, porque ela não se perderia em Ipanema, assim como ela não se perde no Alphaville, assim como ela não se perde no Alto da Glória. Ela se perde no Veracruz, ela se perde no Curitiba, assim como ela se perdeu perto da minha casa. Então ela não é perdida, ela é endereçada. Endereçada para os nossos corpos, para os nossos filhos, para as nossas mães chorarem os nossos. E entender que tudo isso faz parte de uma programação para que a gente fique exatamente onde está, foi o que me fez também chegar à conclusão de que se essas coisas não são naturais, embora sejam naturalizadas, tem jeito de mudar. E se tem jeito de mudar, a política é um caminho para isso. Falando isso daí, eu até fico meio emocionada, porque eu também vim de um lugar, de uma família também, que infelizmente, a Gabriela está aqui, né? Ela sabe... Veio de uma violência assim, extrema. Lógico que não é igual à comunidade, né? Mas é uma bala perdida ali, é um matando o outro. Então, assim, realmente, nós precisamos de pessoas que representam a gente, né? E eu vejo muito isso em você, que você representa essas pessoas. E fica aqui o meu agradecimento para você no podcast, que eu sempre quis falar isso para você. Muito obrigada. Gente, vocês não tinham me avisado, isso não estava no roteiro, eu que estou emocionada agora. Muito bonito isso. E assim, é importante dizer que não tem comparação, como você disse, mas são brutalidades equivalentes, só que cada uma com seu formato, cada uma do seu jeito. Mas é impressionante que eu conto a minha história de vivida a 3.000 quilômetros daqui e eu te toco porque a sua história se parece com isso. Então, ao fim e ao cabo, a gente é muito mais parecido do que diferente e muito diferente daqueles que dizem nos representar. Isso explica um pouco do que a gente está falando aqui hoje. Atualmente, o Sandro Mabel, você acha que ele, como um prefeito, é um ótimo influencer? Que ele está tentando mostrar mais que o Rogério Cruz? Vamos lá. O primeiro ponto e mais importante para a gente começar essa conversa é que eu não planejava ser oposição ao Rogério, assim como eu não planejei ser oposição ao Sandro. O meu plano sempre foi estar ao lado da cidade e defender aquilo que era prioritário para mim e que eu entendia que era prioritário para a grande maioria das pessoas. Eu me tornei oposição ao Rogério porque eu vi que não havia como prosperar aquelas prioridades. Então, eu identifiquei muito rapidamente, ainda no meados do primeiro semestre de 2021, eu tinha alguns meses de mandato, e nesses meses de mandato, até aquele momento, eu era uma vereadora independente, tentando construir pontes e consensos com o Paço Municipal para amplificar o resultado das entregas do meu trabalho. Só que, primeiro, eu entendi que eu teria que negociar muito. Eu teria que negociar princípios, eu teria que negociar valores. Eu não me importo de negociar a agenda política, ou seja, eu cedo um pouco aqui, retiro um pouco do que eu quero nesse momento, porque a cidade vai ganhar. Eu vou perder 1, mas eu vou ganhar 2. Então, eu vou perder 1,5 e ganhar 1,5. E assim, isso é política. Eu não me importo de negociar os interesses públicos para conseguir avançar com alguns deles. Mas eu não faço negociatas, eu não sento no balcão de negócio, eu não negocio meus valores, eu não negocio os meus princípios. E eu identifiquei que essa era a forma de construir na gestão passada. E, além disso, havia também uma profunda ingerência, uma incapacidade mesmo de escolher bons aliados, de estabelecer metas para entregar resultados. Então, foi por isso que eu estive na oposição duramente. Eu posso afirmar com segurança que da gestão passada, da legislatura passada, aliás, eu fui a única vereadora que fez oposição os 4 anos. Os 4 anos, eu digo isso porque a Kátia assumiu só nos 2 anos finais e o Fabrício no ano final. Então, eles, por conta disso, né, não tiveram os 4 anos. E outros vereadores que, em alguns momentos, fizeram oposição e em outros negociaram. Faziam oposição quando alguém deles era demitido, faziam oposição quando não tinham os cargos ou os contratos que eles queriam contemplados. Aí eles batiam e, logo depois, eles assopravam. Eles são os mesmos
que governaram com o Rogério, a Câmara quase inteira, e que hoje sobem na tribuna para defender as decisões mais absurdas do Sandro, dizendo que o Rogério quebrou a cidade. Mas eles estavam com o Rogério. Aquilo que hoje eles apontam como absurdo, eles me enfrentavam para defender há menos de um ano. Eu realmente fico de cara com a capacidade de trazer o cinismo enquanto metodologia da prática política, porque isso é muito cínico. Então, esse é um ponto. Quando a gente vem para o Sandro, todo mundo sabe, vocês sabem, Goiânia inteira sabe, que eu apoiei o Sandro no segundo turno. Sim. Eu não tinha relação nenhuma com o Sandro, não o conhecia mais do que uma ou duas reuniões na FIEG, não achava que ele era o prefeito ideal, mas em um cenário de terra arrasada, que era como a cidade de Goiânia estava, e de uma oferta de candidaturas muito ruins, uma oferta de baixa qualidade, eu achava que o Sandro reunia mais condições para construir consensos, para resolver os problemas da cidade, que ele tinha mais condições de escolher prioridades realmente importantes do que o candidato que ele derrotou, que nós derrotamos. Então, por isso eu apoiei, mas não apenas como eu apoio. Como vocês sabem também, eu levei uma carta de compromissos, uma carta de prioridades, e o Sandro assinou comigo esses compromissos. Sim. E eu ainda me choco com homens que fazem com que a assinatura deles não valha nada. Porque da palavra deles eu já não espero muita coisa, por isso que eu botei o papel. Mas nem a palavra e nem o papel não está valendo de nada, porque ele não cumpriu nenhum dos compromissos que ele assinou comigo e, consequentemente, com a cidade. Hoje eu estou na oposição ao Sandro porque eu hoje afirmo com tranquilidade, ele é pior do que o Rogério. Ele é pior do que o Rogério porque ele é mais truculento, porque ele é mais arrogante e porque ele tem uma relação com a cidade de um patrão explorador com os seus empregados. A forma como ele se relaciona com a cidade é como se todos nós fôssemos seus funcionários, e não bons funcionários. Funcionários assediados, precarizados, maltratados e ameaçados. É assim que ele se comporta com a cidade de Goiânia. Ele traz o que tem de mais atrasado em modelo de gestão privada, inclusive, que é simplesmente achar que se você corta em alguma coisa, automaticamente você está gerando receita. O poder público não é assim, o dinheiro público não é assim. Você não vai fechar um CEMEI porque o aluguel do prédio do CEMEI está caro e vai gerar economia, porque você não está gerando economia, você está gerando prejuízo social, estrutural e também político. E também econômico, porque se você tem menos crianças frequentando os CMEs, você tem menos mães trabalhando, você tem mais crianças onerando o SUS, você tem mais famílias adoecendo, você tem mais famílias empobrecendo e dependendo mais ainda do poder público. Então, é uma conta burra. Então, o Sandro, ao mesmo tempo em que ele toma decisões erradas, ele é incapaz de ser confrontado com os fatos para perceber que essas decisões estão erradas e mudar enquanto é tempo. Então, ele é cínico. Ele governa de forma cínica, porque ele acusa o tempo todo o Rogério Cruz de ter quebrado a cidade. Mas eu disse isso na prestação de contas e repito aqui. Os vereadores que estavam com o Rogério, que ganharam a eleição, estão com o Sandro. E os que perderam a eleição estão na gestão do Sandro. Ou são base porque ganharam, ou são secretários e comissionados porque perderam. Mas todos estão com ele. Então, é impossível que ele conserte o que o Rogério Cruz estragou, governando com as mesmas pessoas que ajudaram o Rogério Cruz a deixar a cidade do jeito que ela está hoje. Sim. Agora, expliquei por quê. Quase que eu não volto desse raciocínio para te dizer se eu vejo que tem acertos. Eu consigo identificar algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu sugeri a ele que ele desmembrasse o Centraliza, que era um Frankenstein feito, costurado ali, retalhado para atender pequenos grupos de interesse. E aí eu tive com ele para falar sobre saúde. Eu falei, olha, tem uma coisa super legal no Centraliza, uma das poucas coisas legais do Centraliza, que é o Adote uma Viela, que permite que os empresários do centro possam custear a reforma de becos ali do centro. Eu moro no centro, sei o tanto de becos que poderiam virar espaços de lazer que hoje estão abandonados. Ele imediatamente chamou o secretário e falou, essa ideia é boa, nunca me deu os créditos, mas tudo bem, o importante é ele entregar esse resultado. A outra coisa que eu acho que pode funcionar
preciso ver é em relação à Comurg. Ele diz, e eu comecei acreditando, hoje já estou mais cética, que estava moralizando a Comurg, que estava colocando, tirando aqueles grupos que historicamente 10, 20, 30 anos dominavam a Comurg para fazer a Comurg funcionar. Em tese, esse é um bom plano. O que não está funcionando é que ele falou durante toda a campanha que a Limpa Gin era um problema, que o contrato da Limpa Gin era muito caro. A primeira coisa que ele fez depois de eleito foi aditivar o contrato com a Limpa Gin, e estou sabendo através dos jornais que ele pessoalmente está desmobilizando a SEI da Limpa Gin. Então, assim, na campanha ele era muito valente com os empresários. Depois de eleito, ele virou valente com os populares, e para os empresários ele pia fino e fala manso, né? E pensando nisso, que era a próxima pergunta, inclusive, sobre a SEI do Limpa Gin, um dos grandes problemas, que foram muitos da gestão do Rogério Cruz, foi a relação dele com a Câmara dos Vereadores, né? E a gente sabe que é preciso que o Poder Executivo caminhe junto com o Legislativo para que as coisas aconteçam. E agora o Mabel tem enfrentado esse mesmo problema, talvez até pior, ele não tem tato, né, digamos assim, para se relacionar com os vereadores, alguns comentários desagradáveis, posturas autoritárias. E pensando nisso, eu queria que você fizesse uma avaliação também, como que está a relação do prefeito com a Câmara hoje, como que você avalia, e também, já puxando o gancho da Limpa Gin, como que você avalia essa postura de desmobilizar uma comissão investigativa, né, que é a pedido do povo também, que é um dos problemas mais críticos de Goiânia, a limpeza urbana, e já é um problema que se arrasta há décadas. Como que você avalia a postura do prefeito em tentar desmobilizar uma comissão tão importante, e como que você avalia a relação dele com a Câmara hoje? Infelizmente, a Câmara de Goiânia se comporta de maneira muito menor do que o tamanho e a responsabilidade do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele é um poder independente, autônomo, que tem que conviver em harmonia com o Paço Municipal, não em subserviência. Com o Rogério, eu dizia isso, os vereadores ficavam super irritados, mas não davam conta de rebater. Por que o Rogério tinha uma base tão ampla na Câmara? Porque um prefeito fraco entrega tudo que o Legislativo quer, e assim é confortável estar na base. Porque é inacreditável a quantidade de cargos que os vereadores tinham com o Rogério. E ainda assim não era suficiente. Ou seja, toda vez que você entrega tudo sem ter firmeza, sem ter lastro moral, sem ter um objetivo bem estabelecido, você fica refém de quem está te tomando as coisas. Com o Sandro, eu percebo uma Câmara também subserviente por medo. Eu não sei exatamente de quê, sob qual tipo de tensão os vereadores estão submetidos. O que eu vejo são vereadores cochichando, comentando que estão insatisfeitos, que estão irritados, que estão sendo humilhados no Paço Municipal, mas na hora da votação eles votam. Então eu vejo, sim, que a relação é difícil, mas que ela muda de acordo com o humor do dia. A gente viu isso agora com a votação absurda do crédito de 10 milhões de reais. Os vereadores não queriam votar, havia uma recomendação para não votar, a secretária de governo ligou para os vereadores, o prefeito ligou, ninguém me contou, eu vi, eu estava do lado deles, eu vejo. E eles me falam também as coisas como são, né? E conseguiu fazer com que esses vereadores contrariados, a contragosto, votassem aquele crédito para a Comurg, sendo que a Limpa Gin tinha acabado de ser aditivada. Então, é uma relação difícil, mas é uma relação que, via de regra, não tem se pautado pelo interesse público. E é isso que me deixa incomodada. Se fosse difícil, porque as pautas estavam sendo discutidas e o interesse público estava sendo debatido com teses diferentes, tudo bem, mas não é disso que se trata. Se trata, novamente, de interesses menores do que a cidade. Em relação à SEI da Limpa Gin, como vocês devem saber, eu não assinei a SEI. Primeiro, porque eu não fui procurada, ninguém me pediu, ninguém pediu a minha assinatura. Segundo, porque gato escaldado tem medo de água fria, e eu vi muito de perto o que aconteceu com a SEI da Comurg. O que aconteceu com a SEI da Comurg é um escândalo sem precedentes. Eu falo disso sempre. Como é que você faz uma SEI que recolhe mais de 50 mil páginas de documentos e o relatório final dessa SEI tem 14 páginas, 13 páginas e meia? Como é que você faz uma SEI daquela dimensão, investigando problemas daquela gravidade, e no final a Câmara não apresenta uma denúncia?
No final, a única coisa que a Câmara oferta através do relatório é a recomendação de um TAC. Isso é ridículo, porque a Câmara sequer pode celebrar TAC. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é TAC? É termo de ajuste de conduta. Só o Ministério Público ou o Tribunal de Justiça podem fazer TAC. A própria Câmara não pode fazer TAC. Como é que a Câmara aceita, recomenda para a Comurg uma série de iniciativas? Nenhuma dessas iniciativas foi adotada e a Câmara não fez nada com tamanho desrespeito, porque na verdade não era desrespeito, era uma jogada ensaiada. Então, eu vi isso acontecer e, curiosamente, todos os vereadores, tanto os que começaram falando grosso e de repente desapareceram, quanto os que sempre defenderam, todos foram reeleitos. Todos foram reeleitos. E, curiosamente, a SEI não deu em nada. Então, eu vejo com muita desconfiança uma SEI que todas as assinaturas são da base. Todas as assinaturas ali da composição da SEI são da base. E metade dos nomes que assinaram estavam na Ceira Comum. Eu falei, bom, esse negócio me deixa meio assim. Quando o prefeito entra para desmobilizar, o que a gente consegue entender? Que ele e sua base não estão dialogando, que existe um jogo de interesses que faz com que esses vereadores queiram fazer uma SEI, mesmo sendo da base do prefeito, e que lá na frente anotem e me cobrem. Vai sair todo mundo contemplado de alguma forma para que essa SEI não avance. Felizmente, quem perde é a população, né? Que as pessoas não entendem que, às vezes, nem é questão de esquerda ou direita. Às vezes, são as pautas que essas pessoas que nos representam estão deixando de lado. As pessoas não entendem isso. Hoje é só, se é de direita, se é de esquerda. Gente, tem que ir atrás, tem que acompanhar. Porque, olha aí, exatamente, todos da base, acabou em nada. E eu tenho certeza que esse daí também não vai dar em nada. É uma coisa que, às vezes, os vereadores reclamam, é que eu entro na justiça, eu levo no Ministério Público. Eu só faço isso porque, infelizmente, a Câmara não está dando conta de fazer. Por mim, eu jamais judicializaria ou recorreria a um órgão externo do Poder Legislativo para resolver esses problemas. Mas quando a política se mostra ineficiente, insuficiente para responder demandas urgentes da cidade, eu não posso esperar que a Câmara tenha um surto de consciência coletiva, porque as pessoas não esperam. As pessoas estão indo no cais e não tem gase, não tem dipirona. Exatamente, não tem seringa. As pessoas estão indo deixar os seus filhos na escola e chegam lá e a turma do filho deles foi fechada porque não tem professor, porque não tem professor de apoio. As mães de crianças atípicas, que a lei determina que tenham um professor de apoio, chegam numa sala e tem 4 crianças atípicas numa sala de 30 outras crianças para uma professora cuidar, que não tem um ventilador, que não tem um ar-condicionado. E essas crianças vão entrar em agosto passando calor, podendo adoecer. Nenhuma dessas vidas espera que a Câmara tenha um surto de consciência. E eu não posso esperar também. Então, às vezes eu recorro ao judiciário porque as pessoas recorrem a mim. E, ao contrário de parte do poder estabelecido hoje, eu não consigo me omitir diante das dores delas. E, Ava, quais são as principais demandas que chegam para você? Ixi. Número 1. Saúde é a principal. A gente, assim, e não é de agora. Vocês sabem que eu atuo muito duramente na fiscalização da saúde do município há muito tempo. Se não fosse pelo meu trabalho, a gente poderia ter tido morte mesmo no final do ano passado, porque eu consegui 2 caminhões de remédios para a saúde municipal, porque não tinha mais nada, não tinha acesso para colocar soro na veia de recém-nascido, não tinha, como eu disse aqui, gás, não tinha dipirona, não tinha comida para as maternidades, não tinha comida para os acompanhantes, nem para os funcionários. Eu fiz uma força-tarefa, tanto com o governo estadual como com o governo federal, consegui 2 caminhões de remédio, isso foi divulgado em todos os jornais na época, e pessoas foram salvas por causa disso. Então, eu não estou cobrando da saúde em relação ao Sandro, esse é um compromisso de quem sempre usou o SUS. Tem 2 anos que eu não uso o SUS, eu usei o SUS a minha vida inteira. Esse é o ponto que mais chega, é muito crônico e é muito contraditório com o que o prefeito tem feito. Ele se mobiliza para trazer OS. Hoje eu vi a matéria de que em 20 dias vão ter novas OS na saúde. Mas é importante dizer que a crise na saúde ficou aguda desse jeito para que ele trouxesse OS.
Ele deixou de pagar a Fundac, que administrava as 3 maternidades, para ficar numa situação insustentável e ele culpar a Fundac e trazer as OS que ele queria. Isso tem que estar claro, o jogo tem que ser jogado com clareza. E eu já desafiei lá na Câmara. Um dia eu disse que o prefeito estava contemplando empresários amigos e um vereador me falou que eu tinha que provar. Eu provei. Eu desafio um vereador a me desmentir, porque eu estou cansada de ter que provar o que eu falo. Eu quero que eles me digam o contrário e provem que eu estou errada. Então, a gente já viu isso acontecendo, isso está acontecendo de novo. Ele precarizou ao máximo, está precarizando ao máximo a educação municipal para terceirizar e privatizar a educação municipal. A base dele aprovou uma emenda jabuti porca e xexelenta nas 2 últimas semanas, mudando as regras de contrato na educação, enfraquecendo as regras de contrato de empresas privadas, de escolas privadas na educação infantil, o que é inconstitucional. A educação infantil é 100% dever do Estado, do poder público. As unidades da rede privada que estão recebendo essas crianças não têm a mesma estrutura e o mesmo preparo da rede municipal de educação infantil. Então, é um projeto, precariza para entregar para iniciativa privada, sabe? Então, assim, isso está acontecendo o tempo todo e essas demandas não param de chegar. Limpeza urbana chega muito porque, como eu disse, a Limpagim não está dando conta de resolver os problemas e a Comurg também não, está tudo meio confuso. O IMAS é um ponto também muito sensível, a gente recebe muitas demandas sobre isso, então não tem uma área hoje da administração pública municipal que esteja funcionando 100% a contento e que a gente não receba queixa. A verdade é essa, não tem uma única área. Perfeito. E pensando nisso, eu queria falar um pouquinho sobre essa estratégia que parece de todos os governantes. Sucatear o serviço para depois privatizar e aí jogar a culpa para cima da OS, troca a OS e eles se eximem da responsabilidade, né? E pensando nisso, a gente vê a saúde como exemplo. Queria falar também sobre saúde mental, que acontece a mesma coisa, e aí sucateiam o CAPS, a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, e jogam a responsabilidade para as comunidades terapêuticas, que seguem em funcionamento. Caso das maternidades também, que você bem citou e acompanhou durante todo o seu mandato, que vai ser a mesma estratégia. Por que os governantes fazem isso? Como que você acha que é a forma correta de lidar com essa situação? Se você defende que serviços básicos tenham que ser administrados pelo poder público, ou se você defende que alguns serviços podem ser privatizados, como é a questão dos cemitérios, que também devem ser privatizados em breve. Você acredita que existem serviços essenciais que não possam ser privatizados? O que você defende? Primeiro e mais importante, a gente precisa ter mecanismos mais sérios e eficazes de transparência e de controle, porque tanto o poder público como a iniciativa privada padecem dessa... Aliás, tanto o poder público quanto a iniciativa privada gozam dessa margem muito flexível nos processos de fiscalização dos seus resultados. Eu tenho muita clareza, e é óbvio que aqui a gente não tem como se aprofundar na teoria, na técnica dessa visão de mundo, mas as empresas privadas, via de regra, querem lucro. Não importa o quanto de qualidade desse serviço vai ser entregue, porque você tem uma planilha de números de atendimentos, e se você bater esses números de atendimentos, independente da qualidade deles, você recebe por esse número de atendimentos. Esse é um ponto. Como que a gente consegue quebrar um pouco disso? A gente tem que ter regras mais rígidas sobre empresas que financiam campanhas eleitorais e depois são contratadas pelo poder público. Hoje, mesmo não podendo mais empresas financiarem, os seus proprietários podem financiar, então, mesmo sendo doações só de CPF, é muito fácil rastrear de onde vem esse dinheiro. Um outro aspecto importante é a responsabilidade no contrato, porque o poder público também precisa ser responsabilizado se uma empresa que está prestando serviço não entrega o resultado. É muito simples o poder público contratar uma empresa, essa empresa não se responsabilizar, e aí ele diz, bom, está aqui, a empresa quebrou o contrato e agora a gente vai levar isso para o tribunal. Porque a vida das pessoas não espera isso. É muito desesperador.
a quantidade de dinheiro público que é perdido em quebras de contratos, em contratos que se reiniciam. Eu cito como um exemplo emblemático de Goiânia o Ciames do Pedro do Vico. Já foram mais de 4 empresas que pegaram aquela obra e que abandonaram, enquanto as pessoas estão em filas enormes aguardando atendimento no Sistema Único de Saúde, na rede municipal. É muito crônico que as empresas não sejam responsabilizadas, elas possam depois refazer a ata e prestar serviço em outro lugar. Eu defendi na campanha, foi uma proposta minha, foi uma das propostas que o Mabel assinou, que as empresas contratadas para prestar serviço na cidade de Goiânia sejam de Goiânia. Por quê? Porque a gente viu na gestão passada, e a gente vai ver nessa, infelizmente, empresas que não têm sede aqui. A empresa é lá de Roraima, a empresa é lá do Paraná, aí ela vai e presta um serviço porco. Quando você vai ver no contrato, é uma portinha aqui em Goiânia, que do outro lado não tem nada. E a sede da empresa não é aqui, não tem como você responsabilizar. Os caras somem na braquiara, não tem de onde você cobrar. Se as empresas forem de Goiânia, o cara tá aqui, a vida dele tá aqui, os funcionários dele estão aqui. Então é bem mais difícil ele deixar de prestar um serviço e desaparecer. Aconteceu isso com aquela maldita reconhecimento facial das escolas municipais, que eu denunciei, eu que descobri como era, eu que denunciei, o Ministério Público mandou apurar, não deu em nada. Você vai ver, a empresa não é daqui, a empresa é lá do Piauí, a outra das latas de tinta de dengue, que eu também que descobri, eu que denunciei, também não é daqui. Então, como é que você consegue gerar um laço de entregas? Primeiro, você tira dinheiro do contribuinte para empresas de fora, que poderiam estar gerando emprego aqui. E, segundo, você não gera uma relação com uma empresa que possa ser, de fato, cobrada se abandonar um serviço, se abandonar uma obra, se deixar de prestar aquilo a contento. E isso para setores que podem, porque eu acho que a parceria entre a iniciativa privada e o poder público tem grandes acertos, pode ter grandes acertos. Agora, o que não dá é para transformar o dinheiro público num parque de enriquecer empresários enquanto o serviço segue sendo precarizado. Não dá para fazer negócio com educação. Educação não é mercadoria. Não dá para fazer negócio com saúde. Saúde não é mercadoria. Não é que as OS sejam vilãs, mas o fato é, a gente tem pouquíssimas organizações sociais que dão conta de entregar suas metas. A grande maioria junta 3, 4, abre uma portinha, mete um CNPJ, sem lastro nenhum de credibilidade, e aí, na hora do vamos ver, as pessoas ficam à deriva. É só a gente ver o que virou o CRER, o que o Caiado fez com o CRER. O CRER acabou. O CRER acabou. É só a gente observar o quanto piorou a prestação de serviço do SESI, da Junta Médica do SESI, a Junta Médica que era municipal e agora está no SESI. Então, não dá para fazer da vida das pessoas uma mercadoria. Tem uma série de outros serviços que podem, sim, contar com o poder da iniciativa privada. Agora, aquilo que salva as nossas vidas precisa ser gerido por gestores públicos que tenham compromisso público. Inclusive, até voltando para o lado do lazer, né, que nós não falamos, o Mutirama nem abriu nas férias, né? Literalmente fechado. Nossa, isso é de uma tristeza tão grande. Aquele abrigo público também que fecharam o Niso Prego, foi Sim. alegando a mesma coisa, as condições, igual o CMEI Orlando Alves em Campinas. Ah, mas estava ruim. Não estava, foi reformado recentemente, eu vi as fotos, fui lá no local. E aí fecharam o Niso Prego. Continua fechado até hoje. Para onde estão indo as crianças? Para a igreja. A igreja. Exatamente. E assim, eu sou uma mulher evangélica, eu reconheço o trabalho da igreja, mas eu reconheço, sou produto desse trabalho, valorizo e estimulo esse trabalho. Agora, as igrejas que adotam as parcerias com o poder público como modelos empresariais de enriquecimento não estão cumprindo com o papel do evangelho, muito antes, pelo contrário. Estão se comportando como os mercadores do templo que irritaram Jesus e fizeram Jesus ter um ataque de ira que fez com que ele chutasse as suas barracas e dissessem que ali não era lugar de comércio. As igrejas que abrem agências, organizações, iniciativas, tão somente para disputar o orçamento público, cifras milionárias, elas não estão fazendo trabalho social. Elas estão se comportando como empresas, como empreendimentos. E esse não é, nunca foi, nunca será o papel do evangelho. Eu acho, sim, que as igrejas podem e devem ser parceiras do poder público, porque tem muita coisa que as igrejas fazem de maneira excelente. Mas, a partir do momento que elas deixam de entender isso como vocação e passam a entender isso como arrecadação, você pode ter certeza que é ruim tanto para a fé
enquanto norteadora de nossas existências, para quem crê em comum com aquelas denominações, mas principalmente para o cidadão que depende daquele serviço e fica refém desse mecanismo de arrecadação. Eu sou batizada na Assembleia de Deus, Ministério Fama. Cresci na igreja, Deus é amor, enfim. Eu me afastei da igreja justamente por conta disso. Afastei, mas voltei agora, né? Graças a Deus. Que depois eu fui entender, que falei, gente, tem que entender que, né? É desesperador. Falei, eu vou deixar isso de lado, apesar que eu não concordo nada. Eu sou totalmente, assim, adepta ao pensamento da Ava. E as pessoas não entendem isso, realmente. Agora, Ava, indo para o governo, né? Caiado quer ser presidente. Você acha que ele tem toda essa força? Olha, eu não tenho régua para medir o sonho das pessoas. Olha, as pessoas podem sonhar com coisas que para mim parecem absolutamente estapafúrdias ou inatingíveis. E é o sonho dela e ela trabalha para isso e tudo certo. Mas eu posso, enquanto cidadã goiana, medir, avaliar e analisar o governador Caiado. E eu não quero alguém como ele governando o Brasil. Primeiro, e eu tenho repetido isso porque esse dado é importantíssimo que seja massificado, viralizado, que todo mundo saiba disso, que se fale no boteco, que se fale no final do culto, que se fale no hospital, que se fale no banco da praça. Caiado é o 6º da família dele a governar Goiás. É o 6º Caiado a governar esse estado. Quer dizer que enquanto a sua mãe, a minha mãe, estavam trabalhando para terminar o ensino médio, tinha um Caiado governando Goiás. Enquanto as minhas avós estavam em trabalho análogo à escravidão no campo, eles já estavam governando Goiás. Enquanto boa parte das famílias dos goianos estavam criando condições mínimas de sobrevivência e de sair da miséria, eles já estavam governando Goiás. É muito chocante que ele não é o 6º da família dele a ser candidato ou a ter mandato. Não, ele é o 6º a governar o estado de Goiás. E isso está no cerne das nossas desigualdades. A gente tem o governador do estado sendo o 6º da família dele a governar Goiás, e a capital do estado dele é a 3ª mais desigual da América Latina. Isso não... Essas duas informações não estão isoladas. Pelo contrário, uma alimenta a outra. Para que a cidade de Goiânia seja tão profundamente desigual, é uma engrenagem responsável para que eles continuem se mantendo no poder. E enquanto governador, é interessante que ele fala muito dos números que ele fez, que ele entregou, mas também endividando o Estado como ele endividou, pegando empréstimos com o governo federal como ele pegou, ele forçou a adesão ao RRF, forçou isso, conseguiu essa adesão e agora está o quê? Aderindo o Propag, que são as condições de pagamento do governo Lula. Ele é muito valente para falar mal do governo Lula. Fala mal do governo Lula de manhã e à tarde vai lá em Brasília negociar com o ministro Haddad para conseguir colocar o estado de Goiás no Propag. Fala mal do governo Lula nas coletivas, fala mal do governo Lula nas entrevistas, mas coloca todos os técnicos da Secretaria de Fazenda aqui para ir lá no Ministério da Fazenda pedir, pelo amor de Deus, dar mais prazo para a gente pagar mais dívida, porque se não tiver muito dinheiro da União em caixa, eu não consigo governar Goiás. E ainda com muito dinheiro da União em caixa, qual é o grande feito? Qual é a grande entrega do governador Ronaldo Caiado para Goiás? Ele fala muito do Cora e é muito importante que a gente coloque as crianças que são pacientes oncológicos na nossa prioridade, mas o Cora está custando o que está custando. E ele está fazendo com dinheiro só de Goiás mais de R$1 bilhão sem licitação, porque eles não aceitaram a ajuda do governo federal. O governo federal se ofereceu para pagar 70% do Cora, mas para isso tinha que ter licitação. Então o Caiado rasgou dinheiro, abriu mão de receber o dinheiro, porque não queria licitar o Cora. Agora, mais uma vez, ele abre uma série de empreendimentos, novamente, sem licitação. Então, qual que é a grande marca do governo Caiado? A grande marca do governo Caiado é a taxa do agro, que não entregou as obras que prometeu, é fazer obras sem licitação e ocultar dados sobre segurança pública. Eu não quero alguém assim governando um país como o Brasil. E um número que ele não divulga é que Goiás segue no ranking líder
de trabalhadores resgatados análogo à escravidão, né? Eu não vejo ele falar sobre isso. Também não vejo ele falar sobre a questão da violência policial, né? Esse ponto de trabalho análogo à escravidão é bem importante, porque as pessoas precisam analisar o processo histórico. Não é tomar um lado. O meu lado é o processo histórico, o meu lado é o fato. O Caiado, quando era deputado federal, e essa informação é muito importante, ele foi o único deputado federal goiano a votar contra a PEC do trabalho escravo, Sim. que era a PEC que previa a desapropriação de terras, de propriedades rurais em que fossem encontrados trabalhadores trabalhando em regime análogo à escravidão. Dos 513 deputados federais, apenas 17 ao todo, em todo o país, tiveram coragem de votar contra essa PEC. O governador do estado de Goiás foi um deles. Sim. O João Campos é um quadro de direita, era deputado federal, votou a favor. Outros quadros de direita de Goiás votaram a favor, porque até a direita precisa do seu limite de humanidade, pois o governador Ronaldo Caiado não teve esse limite de humanidade. Enquanto deputado federal, ele fez o jogo dos escravocratas. Não à toa, pouco tempo depois, saiu a lista suja do trabalho escravo e estavam lá as propriedades de vários de seus familiares. E não à toa, depois que ele assumiu o governo, nós identificamos essa quantidade imensa de denúncias de trabalhadores em trabalho análogo à escravidão no estado de Goiás. Então, a história dele e a história da família dele vão na contramão de um modelo civilizatório que a gente espera para o Brasil nos próximos anos. Em relação às câmeras dos policiais, Ava, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre. Ele é totalmente contra, né? Aqui no estado. É curioso esse comportamento do governador. Ele é muito um comportamento de dono de fazenda mesmo, né? Porque ele trata a polícia do estado de Goiás como se fossem os capangas da fazenda dele. É a minha polícia. É a minha polícia. A polícia não é dele. A polícia é do estado de Goiás. Quando eu faço críticas à política de segurança pública do Caiado, algumas pessoas, ou mal informadas ou mal intencionadas, acham que é uma crítica à polícia. De maneira nenhuma, é o contrário. Porque esse governador que fala a minha polícia é o governador que não paga database, é o governador que não faz reajuste no salário da polícia, é o governador que fez pouquíssimos concursos públicos, é o governador que precarizou as forças de segurança pública. E não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Recentemente, quando o nosso prefeito Virgínio colocou os carros blindados, e eu questionei isso, porque o Caiado fala que a segurança pública de Goiás é uma referência, mas o prefeito precisa andar de blindado, eu questionei os meus colegas vereadores, que são policiais militares. Os colegas dos senhores têm blindado? Não tem. Policial militar de Goiás não tem blindado. Coronel da Polícia Militar não tem blindado. Quem está na rua trocando tiro com bandido não tem blindado. Então, não equipou as polícias, não investiu nas polícias, não aumentou o efetivo das polícias. A gente está num estado que a última vez que o dado de saúde mental de profissionais de segurança pública foi liberado, isso em 2019, 52% dos policiais militares do estado de Goiás estão com atestado médico por adoecimento mental, por adoecimento psicológico. Esse modelo de dizer a minha polícia e não entregar, de fato, estrutura e cuidado para essas forças de segurança trabalharem, adoece os policiais e precariza a segurança pública para o cidadão. Então, quando eu faço esse apontamento sobre o Caiado, é justamente o contrário. É defendendo que a polícia não é dele, a polícia é do Estado, e que não adianta ele bater no peito e dizer minha polícia se ele não cuida, de fato, da qualidade de vida e de trabalho dos trabalhadores da segurança pública. E aí, para dizer que é o defensor das polícias, ele se posiciona contra a câmera na farda. A polícia do estado, a segurança pública do estado de Goiás é a única do Brasil que não revela a mortalidade de policiais. Eu estou falando tanto de policiais mortos em serviço quanto de pessoas mortas por policiais. Não é que a gente não sabe só quantas pessoas a PM matou. A gente não sabe quantos trabalhadores da PM morreram em confronto. A gente não sabe.
E aí isso vai criando um ambiente que adoece os bons policiais e protege os maus policiais, que cria situações como aquela do jovem Henrique, que estava caminhando às 7 horas da manhã, foi jogado por engano numa viatura e depois seu corpo apareceu de maneira humilhante, vexatória, jogado em um matagal, e os policiais disseram que ele estava com uma mochila com armas e reagiu, mas as câmeras mostravam que ele não tinha mochila nenhuma e que estava caminhando para o trabalho. Como o caso daquela troca de tiros forjada no setor Jaó, em que as imagens mostraram os policiais colocando uma arma e atirando depois da morte das vítimas. Como o caso da chacina na Chapada dos Veadeiros, que 6 pessoas sem passagem pela polícia foram executadas a tiros, sem nenhuma justificativa plausível, como o caso do Fábio Escobar, que, segundo o Ministério Público, tem como mandante de seu assassinato Jorge Caiado, primo do governador e funcionário comissionado da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Nesse caso, o comandante, o coronel, que denunciou, o Caiado mandou para a Assembleia uma mudança na lei. Ele mudou a lei para antecipar a aposentadoria do coronel que disse que foi procurado pelo Jorge Caiado para matar o Fábio Escobar. Depois disso, quase 10 testemunhas foram executadas, entre elas uma mulher grávida. Vários policiais indiciados. Então você tem centenas de policiais bons, doentes, precarizados e ganhando pouco, e policiais maus sendo protegidos por essa sanha do Caiado dizer minha polícia. Se ele estiver nos assistindo, eu quero convidá-lo, porque ele disse que o governo Lula virou o parque do narcotráfico e que ele acabou com o tráfico em Goiás. Governador, acho que o senhor nunca andou no centro de Goiânia. O Comando Vermelho está dominando o centro de Goiânia. Eles estão pichando os muros dos comércios. Aqui ninguém assalta. Como é que ele pode dizer que acabou com o tráfico se no centro, patrimônio tombado, no centro da capital, do lado do palácio, 8 horas da noite, o comando está dando a ordem. Então, ele primeiro precisa olhar para o Estado, depois ele precisa olhar para os trabalhadores da segurança pública desse Estado, para muito depois ele querer dar aula de segurança pública para o resto do Brasil. E falando em 2026, que a gente citou o nome do Caiado, né? Eu sei que é um pouco cedo, se bem que para a política não é cedo, né? Falar de articulação também. Já em 2026. Eu queria saber, recentemente você falou em entrevista à imprensa que pretende se lançar deputada. Eu sei que seu compromisso é com a Câmara de Goiânia, mas eu queria falar de eleições majoritárias também. Se surgir o convite de algum outro partido, se você colocaria seu nome para disputa ao governo de Goiás mesmo. Se existe esse interesse ou se não? De um tempo para cá, eu tenho visto vários jornais falando sobre isso e eu não sei de onde eles tiraram essa possibilidade, porque eu nunca falei sobre isso, eu nunca tive uma reunião, eu nunca falei nem publicamente, nem de maneira privada com ninguém sobre essa possibilidade. Nunca. Eu recebo isso, de certa forma, como um sinal de que meu trabalho é bom, de que as pessoas estão aprovando o que eu estou fazendo, mas também com uma certa desconfiança de será que estão colocando o meu nome aí para que as pessoas com quem eu estou pensando em falar para ser candidata federal pensem que eu vou ser candidata a uma chapa majoritária e fechem outros compromissos? Sinceramente, eu não sei, porque esse jogo é muito pesado. E é um jogo que opera, às vezes, em salas de negócio que eu não ando, que eu não transito, que eu não estou disposta a sentar. Então, eu recebo com muita alegria quando pessoas comuns falam que votariam em mim para qualquer coisa, para o Senado, para o governo, mas também com muito pé no chão de saber que uma mulher que vem de onde eu venho, que não tem padrinho na política, que não tem sobrenome, nem fortuna, nem herança de coisa nenhuma, eu preciso ter mandato para entregar resultados. Eu acho que hoje é possível, não é fácil, é difícil pra caramba, mas hoje é possível disputar de maneira competitiva, em condições verdadeiras de ganhar uma eleição para deputado federal.
é uma eleição ganha, muito pelo contrário. É uma eleição dificílima, porque eu vou disputar com barões das finanças, né? Com grandes proprietários, proprietários de grandes oligarquias, de grandes latifúndios, de grandes interesses econômicos envolvidos. Tudo bem, foi assim também na Câmara de Vereadores. As campanhas eram muito mais caras que a minha e chegou em determinado momento da nossa campanha que a gente estava assim, recebendo telefonemas com frequência dizendo que eu não ia ganhar a eleição. Que eu não ia porque não tinha chapa, que eu não ia porque eu tinha um Peixoto, tinha 3 mil comissionados na Assembleia Legislativa pedindo voto para ele, que eu não ia porque o Tião estava fazendo uma campanha para 15 mil eleitores, porque não sei quem tinha muito dinheiro, porque fulano estava gastando 5 milhões. Eu falo, como é que as pessoas verbalizam que estão gastando mais do que a Justiça Eleitoral autoriza? Assim, virou um escárnio. As pessoas falando em praça pública, em reuniões, na frente de outras pessoas, que ia gastar 2 milhões na campanha, como se a Justiça Eleitoral só te autoriza a gastar 780 mil. Então, naturalizou-se o absurdo. E o absurdo são cifras inatingíveis para alguém que vem de onde eu venho. E ainda assim nós construímos, e ao contrário das más expectativas de muita gente, um resultado histórico na urna, mas com um trabalho desesperador de volume e também de combates, né, de enfrentamentos. É com essa mesma percepção que eu vou para a disputa de uma cadeira a deputada federal. E se surgir um convite? Tem um monte de convite, né, que as pessoas fazem. Ava, vamos ali ouvir Sambô fazendo YouTube. Não é porque elas me fizeram esse convite que eu vou aceitar, entendeu? Então, Ava, vamos ali no jogo do Vasco. Não vou. Vai do Flamengo. Só se for para ser humilhado pelo Flamengo. Exatamente. Vamos ali em São Januário, ver Vasco e Madureira. Pô, valeu, obrigada, grande convite. Não vou. Então, tem convites que a gente recebe e faz aquela linha, poxa, valeu, obrigada. Hoje não vai estar dando, mas qualquer coisa vai avisando. Obrigada, beijo. Qualquer coisa manda um áudio. É isso. Vamos falar sobre a presidência agora, mais uma vez. Candidata a presidente. Quem sabe um dia, né? Bolsonaro, né, está inelegível, respondendo diversas investigações. Você acha que ele apresenta algum perigo iminente para as eleições de 2026? Do seu ponto de vista? Para as eleições, não. Para a democracia, sim. Acho que a gente precisa ter esse olhar mais profundo sobre o que está em jogo aqui. Uhum. Ganhar ou perder a eleição é do jogo. Eu já ganhei, já perdi. Lula já ganhou e já perdeu. Caiado, acho que nunca perdeu, né? Nunca perdeu sobrenomes. Sobrenomes importam muito nesses momentos. Mas, geralmente, quem não tem sobrenome como nós, já ganhamos e já perdemos muitas eleições. É do jogo, não tem problema ganhar e perder. O que está em jogo são as regras que regem as instituições que fazem com que a gente tenha um mínimo de garantias de direitos e de oportunidades. Essas regras só existem na democracia. A democracia está longe de ser perfeita, muito pelo contrário. Eu digo sempre que, embora seja uma democracia, ela é uma democracia dominada por interesses de pequenos grupos. A gente precisa, então, democratizar a democracia, disputar a democracia, aprimorar a democracia e ganhar dentro da democracia, nunca ameaçar a democracia. Eu acho que o Bolsonaro ainda ele, seus filhos, seu grupo político ainda são uma ameaça para a democracia. E eles não têm pudor em admitir isso. É inacreditável que um deputado federal como Sóstenes Cavalcante, que diz que representa os evangélicos, mas ele só representa os evangélicos para negociar. Ele teve a coragem de dizer que queria passar aquela PL do estupro, que visava equiparar o direito legal de uma adolescente estuprada em abortar com a pena do seu estuprador. Ele disse, nós estamos testando o apoio do governo Lula aos evangélicos. O que é isso se não admitir uma chantagem para depois negociar a emenda PIX, cargo estatal? Ou vocês acham que esses que dizem que o governo Lula persegue igrejas não tem cargo na Codevasf, não tem cargo na Caixa Econômica, não tem cargo nos Correios? O jogo dessa gente é baixo, porque eles vão para a tribuna dizer
que são contra para negociar cargo, para chantagear, para pedir mais emenda, para pedir mais espaço, colocam a nossa vida, a vida das mulheres, a vida dos pobres, debaixo de uma sacola e levam para o balcão e nos negociam a centavos, enquanto eles ficam cada vez mais ricos e cada vez mais tempo se eternizando no poder, enquanto a nossa vida serve apenas de moeda. Nesse sentido, eu fico ultrajada de ver um Sóstenes querer mudar a regra do Congresso Nacional, a regra de afastamento, para aquele vagabundo daquele Eduardo Bolsonaro ficar sem trabalhar, conspirando contra o Brasil. Porque essa gente toda, se somar todos os projetos aprovados do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, enquanto foi deputado federal, não dá 2 anos do meu trabalho na Câmara de Goiânia. Não dá 2 anos da minha produção legislativa. Não dá 1 ano de trabalho suado dos nossos pais, das nossas mães para nos sustentar. Não dá. Não dá. Nunca gostaram de trabalhar. Não são patriotas, porque sempre colocaram os interesses deles acima dos interesses do Brasil. Na época da pandemia, insuflaram as pessoas a ir para a rua se contaminar, dizendo que a economia não pode parar. A economia não podia parar, mesmo que a gente estivesse enterrando nossos tios, nossos amigos, nossos pastores, mas ela pode parar porque o Bolsonaro está de tornozeleira eletrônica. Aí pode vir tarifaço, aí pode vir sanção, aí pode vir barganha em cima dos empresários brasileiros. A economia não podia parar quando eram os nossos que estavam morrendo, mas quando é o papaizinho deles de tornozeleira eletrônica, a economia pode parar. Então eles representam uma ameaça para a democracia, eles precisam ser julgados pelos tribunais democráticos, condenados não só nos tribunais, mas pela história, para que nunca mais se repita, para que a nossa fé nunca mais seja usada para perseguir, para que os nossos temores nunca mais sejam instrumentalizados para que gente mesquinha, oportunista, egoísta, incompetente se perpetue no poder e continue usando o poder para nos massacrar. E eu queria falar um pouquinho, antes da gente encerrar, sobre violência política de gênero. A vereadora Camila Rosa esteve aqui, ela é a única mulher em Aparecida de Goiânia na Câmara. A AVA esteve menos representada no último mandato, agora a gente tem um pouco mais de mulher eleita, mas ainda assim um número muito baixo. Na Câmara de Goiânia? Não aumentou, baixo. Não, diminuiu. A gente tinha 35 vereadores e 5 mulheres eleitas. Agora a gente tem 37 vereadores e ainda 5 eleitas. Então, na proporção, diminuiu um pouquinho. Verdade. E pensando nesse cenário e na sua força política e na sua coragem de denunciar, né? Você sofre muita violência política de gênero, já foi ameaçada. Eu queria saber um pouco sobre isso. A violência política de gênero, ela tem uma série de camadas, ela é muito complexa. Então, é violência política de gênero quando os partidos não nos colocam na ordem de prioridade dos seus financiamentos. É violência política de gênero quando a nossa fala é considerada dura demais porque a gente é mulher ou branda demais porque a gente está negociando. É violência política de gênero quando a nossa roupa, o nosso cabelo, a nossa pele, nosso peso são trazidos para o debate público. Então, existem violências políticas de gênero muito sutis que estão no cotidiano, mas que adoecem mulheres e pelas quais homens jamais passariam. Então, eu já passei por várias situações de vereadores, amigos, irem me apresentar para outras pessoas que estão visitando a Câmara e dizer: a vereadora mais bonita da Câmara. Parece um elogio, mas não é. E eu falo: não, mas o meu mérito aqui é a minha competência. Por quê? Porque não é isso que me faz estar ali. Ninguém votou em mim por causa disso. Votaram em mim pela qualidade do meu trabalho. E outra, eles falam isso para me elogiar, mas se eles tiverem que dizer exatamente o contrário, para me desmerecer, eles dizem sem nenhum pudor. Eles dizem sobre todo mundo. Então, é violência política de gênero quando homens nos interrompem, que foi o que aconteceu com a Camila. Isso acontece o tempo inteiro e já aconteceu comigo. Hoje, na Câmara de Goiânia, eu estou vivendo um momento mais confortável em relação a isso, porque eu comecei a educar pedagogicamente os meus pares. No início foi muito difícil. Nenhum vereador saiu em minha defesa quando o Rogério Cruz me expulsou do gabinete dele. Sim. Nenhum. Eu estava sentada na mesa.
Eu não invadi a sala, como o prefeito disse, muito pelo contrário. Eu estava sentada na mesa e ele, aos gritos, disse que era para eu me retirar. O Anselmo não passaria por isso. O Clécio, que na época era vereador, também não passaria por isso. Ainda que fossem críticos. O Mauro Rubem, que era um vereador de oposição, não passaria por isso. Agora, o prefeito Sandro Mabel foi para um evento com dinheiro público, pago com dinheiro público, e me chamou de enjoada no microfone, dizendo sempre aquela Ave Maria, que mulher enjoada. O Lucas Virgílio fez denúncias contra ele. Outros vereadores também fizeram, mas ele só se referiu a mim. Então, também é violência política de gênero isso que eles fazem. A primeira vez que eu questionei o Sandro, que foi sobre as maternidades, ele gravou um vídeo com o líder do prefeito, com o Igor, dizendo que eu estava sendo inconveniente. Eu estava sendo inconveniente por fazer o meu trabalho de fiscalização. O Sandro já me adjetivou diversas vezes. Isso sem falar das coisas que as pessoas me contam, que ele me chama quando as câmeras não estão ligadas. É violência política de gênero. Mas eu tenho absoluta certeza que eu consegui estabelecer, pelo menos entre os meus pares, um cenário de muito respeito. Eles me respeitam muito, mas demorou muito para isso. Homens que acabaram de chegar têm o respeito que eu demorei 5 anos para ter. E isso é comum. Mulheres incríveis perdem vagas de emprego para homens medíocres. Mulheres com currículos brilhantes perdem vagas de empregos para homens bem mais ou menos. Então, a gente sabe que essa estrutura é feita para que a gente fique o tempo todo cansada. Essa estrutura é violenta. Eu tive episódios pontuais, como esse que eu mencionei, e os episódios cotidianos que eu vou enfrentando a cada dia. Foi igual o que aconteceu com a Bia, com a deputada também. Bia de Lima? Bia de Lima. Bia de Lima. O que aconteceu com a Bia foi criminoso. Aquilo ali é papo de cadeia. Eu espero muito que o juiz não faça o que fez o juiz no caso da Camila Rosa, que não só arquivou a denúncia dela, sim, como escreveu na decisão de arquivamento que tudo agora é violência, que nada pode ser falado para mulheres, que é violência. Quase que ele escreveu assim, tudo é mimimi. Sim. O juiz. Então, a gente também tem um judiciário absolutamente complacente e omisso em relação a isso, porque também é um judiciário branco, masculino e herdeiro, né? Exatamente. Ava, temos que finalizar, infelizmente. Só mais umas 2 horas, né? Deixe uma palavra de esperança para aquelas pessoas que estão desacreditadas da política. Gente, primeiro eu agradecer imensamente a vocês pela forma tão gentil, acolhedora, paciente que vocês me ouviram, porque eu sou uma mistura de radialista com pastora, com professora, eu vou falando de vereadora, eu vou falando pelos cotovelos aqui. Em alguns momentos a vereadora sai de cena e entra a socióloga, e aí eu vou enchendo a cabeça de vocês, e vocês foram incríveis. Obrigada pelo espaço, parabéns por essa mesa de debate. Recentemente eu fui entrevistada pelo Bial e ele disse que estavam faltando mesas de consenso no país. E essa é uma mesa de consenso. Então, é importante celebrar a capacidade e a coragem de vocês de optarem por esse caminho em um mundo de tanta hostilidade. Especialmente sendo mulheres que, assim como eu, estão construindo pela força do próprio trabalho a trajetória de vocês. Isso é incrível. Eu quero dizer para quem está nos assistindo que chegou a hora da gente mudar a cara do poder. O poder só muda de cara quando ele muda de mãos. A gente precisa disputar esses espaços porque nós somos a maioria. Você que está me assistindo, você que pega ônibus, você que precisa fazer conta, se quiser fazer uma viagem com a sua família no final do ano, e às vezes não é sobre a viagem, mas sobre o aluguel, você é muito mais parecido com a grande maioria das pessoas do que com a pequena minoria que decide sobre sua vida. Então, pensando nisso, as histórias das pessoas reais são as histórias mais extraordinárias. Se você que está me assistindo contar sua história para alguém, certamente alguém já deve ter te dito, sua história dá um filme. Já disseram isso para mim, já disseram para vocês duas. Quer dizer que as pessoas reais dariam filmes incríveis. Então, a gente precisa acreditar na beleza, na força da nossa trajetória, para que as nossas trajetórias comecem também a ditar os caminhos da política. É possível sim, né? Mudar o mundo, é possível mudar as coisas, né? Eu acho que é importante ter esperança, porque muitas vezes a gente não tem esperança, né? Que é a única coisa que a gente tem também. Ava, obrigada.
Giovana, obrigada, de verdade. Estou muito, muito grata. Essa conversa foi super enriquecedora. Tenho certeza que muitas pessoas vão amar, né? Bem esclarecedora também. E é isso, amiga. Obrigada, amiga, mais uma vez pela parceria, pela dedicação de sempre. Obrigada a você que nos acompanhou. Obrigada, Ava, pela gentileza de dispor o tempo dela, a agenda dela, que é super corrida, para falar um pouquinho com a gente. Muito obrigada. Grupo Orion também. E também a assessoria da Ava também. E as redes E sociais. as redes sociais da Ava. Isso, Para quem quiser gente. acompanhar. Aí nas minhas redes vocês vão ver sempre um pouco de barraco, intercalado com vídeos do meu filho. Então tem doçura também. Tem briga, mas tem ternura, porque sem ternura a gente não consegue ficar no front, né? Verdade. É isso. E é isso, meu povo. O AI Podcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima. Colocou Racionais. Tinha como finalizar sem colocar Racionais, né? Gente, adorei. Obrigada.